Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa série criada e pensada para você que tem dúvidas, interesses, está cogitando a carreira de concursos públicos em tribunais, destaco do Poder Judiciário, e eu começo com você tirando dúvidas sobre tudo que pertine a essa escolha. Eu sou a professora Carla Barreto, de Direito Processual Civil, e também sou oficiala de Justiça pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Então, pela minha vivência com o cargo na área e também pela matéria que eu ministro, que realmente é a vivência de um servidor do judiciário, resolvi vir aqui conversar com vocês peculiaridades que vocês devem observar para cogitar e escolher, quem sabe, essas carreiras, tá? Se você está vendo, nós estamos inclusive em julho de 2017 nesse momento, mas nunca se sabe quando um próximo edital vai ser divulgado. E inclusive de junho de 2017 até agora já saíram muitos editais. Atualmente são 6 tribunais abertos por todo o Brasil e eu vou te mostrando como há constantemente provas de concursos de tribunais. Então essa já é uma grande vantagem para você pensar nisso. Vou já falar com vocês de alguns dados, mas eu reforço. É importante que você já se prepare e por isso essa conversa, para te conscientizar, te ajudar nesse preparo de como você vai fazer, porque quando um edital sai, você tem no máximo 2 meses até a realização da prova. Então não espera sair um edital no teu estado ou na tua região para resolver estudar. Pensa desde já em qual tribunal você quer prestar, como vai ser toda essa escolha da posição geográfica do país, porque isso vai influenciar para você se preparar a contento. Vamos lá então ver alguns dados que eu levantei para vocês entenderem por que tribunais é bom? Nós temos, gente, e aqui a gente acaba tendo uma aula do Poder Judiciário brasileiro. Basicamente, para fins didáticos, 2 justiças no Brasil. A Justiça Comum, que é dividida na Justiça Federal e Estadual, e como vocês podem ver, a Justiça Federal é dividida em 5 regiões, sendo a primeira região quase todo o nosso país, e engloba o Distrito Federal, Amazonas, Bahia e assim por diante. A segunda são apenas Rio de Janeiro e Espírito Santo. A terceira nós temos o Sudeste e aí você vai acompanhando melhor depois. Isso é básico. Com exceção dessas regiões, nós temos ainda a Justiça Estadual, sendo um tribunal por estado, a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho e até a Militar, que eu faço algumas exceções porque não são todos os estados do país que tem, compondo aí 5, mas nós vamos focar em 4 justiças. E eu quero que vocês prestem atenção na Justiça Especial ser da União, beleza? Então volta aqui comigo e vamos fazer alguns cálculos. Se nós temos 26 estados mais Distrito Federal, contudo, o Distrito Federal, ele não tem, esse é o meu símbolo para inexistente, TRE nem TRT. Mas nós temos, como eu falei, tribunais estaduais, tribunais regionais do trabalho e tribunais regionais eleitorais por cada estado. Se você multiplica, então, Justiça Eleitoral, Justiça Trabalhista e Justiça Estadual, aqui nós já vamos ter 78, mais o TJDFT, que é o único tribunal concentrado que há em Brasília, Distrito Federal, que é do Distrito Federal e territórios, levando a 79 tribunais, mais os das 5 regiões. Gente, são 84 órgãos realizando provas. E imagine então quantas vagas, que claro, variam, infelizmente, o cadastro de reserva, mas você tem 84 órgãos Brasil afora constantemente realizando essas provas. Então, isso eu vou aprofundar logo com vocês em termos de vantagem, mas você pode perceber que você tem constantes chances de tentar conseguir o seu cargo, só tem que se dispor a viajar, dependendo da situação, porque saiba, no caso dos tribunais locais para cada estado, a única exceção são os TRFs e também, saiba, existem tribunais superiores e o Tribunal Superior do Trabalho está na iminência de sair. Então, se você está disposto a ir morar em Brasília, STF, STJ, TST, TSE também fazem concurso para servidor. Mas voltando, para cada estado desse, o TRE é de Pernambuco, você tem que se deslocar ao estado de Pernambuco e fazer. Mas eu destaco, lembrem que eu botei Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho, elas pertencem à União, então você vai ser um servidor federal.
Já tome também muito cuidado com isso, porque é o seguinte, só nos tribunais estaduais você se torna um servidor estadual e tem uma maior dificuldade de se desvincular daquele órgão. Mas, se você presta para TRF, que é regional, TRT ou TRE, e você mora aqui no Ceará e vai lá para o Rio Grande do Sul, é mais fácil ou menos difícil, digamos assim, você trocar com outro colega servidor federal numa permuta. Então, já é interessante saber que as justiças especiais e federais, a grosso modo, te concedem a condição de servidor federal que você permuta. Tem uma carreira, tem uma estrutura um pouco mais organizada do que alguns tribunais estaduais e é algo para você cogitar. Mas é o que eu volto a dizer, você tem, com exceção dos TRFs, que se, por exemplo, o TRF que abrange Rio Grande do Norte, da 5ª região, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, você é cearense, mas tem até interesse em ir lá para Pernambuco. Você pode fazer a prova aqui, porque o TRF da 5ª vai fazer prova por todos os estados da região dele, mas você pode visar uma vaga lá em Pernambuco. A exceção é o regional. Fora a regra geral, na verdade, você vai ter que ir até o local fazer a prova e assumir o cargo lá. Mas, de novo, se for um cargo federal, você tem um pouco mais de chances de cogitar uma permuta. Resumindo, é prova pra caramba. E isso, se você pensar bem, vai te dar muito material de estudo. Você vai ter provas passadas para treinar várias vezes. Você vai ter materiais direcionados. Claro, vou falar um pouco mais disso também, que a concorrência vai ser acirrada, já que você tem essa demanda altíssima e pessoas interessadas nessas áreas. Mas você ainda assim tem muitas possibilidades, então cogita isso. Inclusive, eu juntei alguns dados, eu quero que vocês voltem para cá, reforçando mais uma vez essa disposição que eu fiz da Justiça Comum e da Justiça Estadual. A Justiça Comum ser federal e estadual, que aí ela vai abranger crimes, questões de família, questões ambientais, uma diversidade de temas, enquanto a Justiça Especial, que é da União, pode ser eleitoral, trabalho e militar. E eu deixo o convite para vocês pesquisarem um pouco mais sobre a militar, se for algo que te interessa. De cabeça, o único estado que me vem é o de TJ São Paulo, que tem um Tribunal de Justiça militar, tá? Especializado em matéria militar. Mas, a rigor, voltando, na Justiça Eleitoral e na Justiça do Trabalho, o próprio nome diz, você vai estar lidando com matérias específicas deles, tá bom? E isso, saibam, a gente ainda vai aprofundar na nossa conversa caso você tenha dúvidas de qual delas prestar. O que eu estou te mostrando é a diversidade de possibilidades. E aí? Olha só, em 2014, 2015, 2016 foi atípica. E até 2017, quantas provas já se realizaram? Nós tivemos 15 provas em 2014, 18 provas de concurso de tribunal em 2015, 6 provas, 2016 foi um ano fraco, mas pense aí, a cada 2 meses, em média, você poder fazer um concurso público. E agora, em 2017, já foram realizadas até julho 11 provas e, como eu falei, aqui comigo tem 6 em aberto, agora é no momento que eu falo com vocês. TJ de Minas, TRE do Paraná, TJ do Rio Grande do Sul, TRT de Santa Catarina, TRE da Bahia e TJ Pernambuco. Tudo isso, alguns já encerraram as inscrições no momento que eu falo com vocês, mas ainda tem inscrições abertas. Se por acaso você está disposto, mora na cidade, se joga. Tá vindo muito tribunal e vem mais por aí. Se eu comentar, a gente não sai daqui hoje. E aí você fica antenado e saiba também, com o tempo a gente pode comentar e tirar dúvidas, que edital sair, você tem um prazo, é para ter em tese a prova marcada. Algumas exceções tem aí o TJ do Paraná, que ele foi etapa por etapa soltando informações, escolheu a banca e tudo mais. Mas, via de regra, você já fica atento quando vi que se lançou uma notícia de que a comissão organizadora do concurso foi formada. Escolheu-se a banca por pregão ou dispensou o pregão e a banca já se sabe. Então é porque está perto de sair. Então você já fica ali ligado, beleza? Aí, lembrando sempre que, porventura, outras dúvidas de o que eu tô falando você quiser que eu aprofunde, a gente vai conversar. O que eu tô aqui é te apresentando esse nosso projeto, essa série, para tirar todas as tuas dúvidas de te acompanhar na tua escolha, se você tiver, claro, pela de tribunais. E aí, uma outra coisa que eu vou passar ponto a ponto com vocês, e eu quero que volte aqui para a tela, foram os motivos de vantagens e desvantagens, o que é considerado vantajoso para você, para depois trazer desvantagens um a um. Já falei, não preciso reforçar que as provas elas são frequentes, então você não precisa, diferentemente de outras carreiras, principalmente as fiscais, esperar 2, 3 anos. Você que sonhava, ou conhece quem sonha, no caso, com a polícia, que sabe que demora, é mais difícil a realização dessa prova, principalmente a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, não é bem a mesma coisa se você está visando tribunais.
A sua preparação, como eu falei, vai ter muito material, tanto porque houve diversas provas sobre as quais você possa estudar, como você vai ter bem mais livros, mais cursinhos, mais professores, justamente porque é um mercado mais rico. E isso a gente vai deixar para um vídeo muito especial, tem matérias muito parecidas para estudar. Se você é uma pessoa que ainda não encontrou o seu foco e aparece uma prova de banco e você faz, aí abriu o INSS você vai fazer e tem que estudar matérias diferentes, sabe qual é o problema disso, você mudar de foco o tempo todo. E em tribunais você tem cerca de 60% até 70% do mesmo conteúdo. E isso é uma vantagem muito grande quando você escolhe ficar na mesma carreira. Aí eu acho que eu já peguei muita gente que ainda tinha dúvida. Falo por alto de nível médio, remunerações no mínimo de 4.500, mais ou menos, chegando a R$6.000 para nível médio. E já em nível superior, elas são arredondadas por volta de 10.000. Isso aí no bruto, tá certo? Mas tem excelentes remunerações. E aqui eu já comecei com as desvantagens, na verdade, que, claro, são realidades que precisam ser encaradas. Você, como eu falei, vai ter que se deslocar, muito possivelmente para fazer a prova e morar fora. E isso eu acho que, na verdade, é uma realidade para todo concurseiro. Se ele escolhe fazer concurso público, sabe que ele vai se afastar no mínimo de cidade e de estado, muitas vezes. E, de fato, aí eu vou ter que bater um papo reto com vocês e vocês olhando aqui para mim. Diante de todas essas vantagens, principalmente de excelentes remunerações, e um último tópico que eu vou trazer aqui, que ele é polêmico, eu não sei se ele é vantagem ou desvantagem, justamente porque aqui o que eu quero falar com você mais uma vez é focada na pessoa que está um pouco perdida e cogitou concursos públicos em geral. E que você saiba que existem concursos numa carreira administrativa para prestar para um banco, para um órgão como o INSS ou o IBGE, em que você realiza um trabalho burocrático, de dados em geral. Você também, se tiver a formação na área ou interesse, tem carreiras fiscais para secretarias fazendárias e até mesmo a Receita Federal, que é um concurso renomadíssimo. E você ainda tem as carreiras policiais, que caem entre nós, e é onde a nossa casa do Agora Eu Passo recebe muitos candidatos para a polícia, tem um perfil muito específico. Então eu sei que muito possivelmente a galera da policiais não vai estar me vendo aqui e vice-versa se você cogita tribunais e só pensa em policiais. Normalmente a escolha do concurso é um sonho muito grande para a pessoa de uma vocação, de uma missão, que é o caso da polícia, ou também de qualidade de vida no emprego bom, que é o perfeito do caso dos tribunais por todos esses motivos que eu lhe citei. Mas claro, se você tem interesse, curiosidade pelas outras áreas, também fique à vontade, do INSS, do IBGE, como eu citei de exemplo nas carreiras administrativas. Mas eu volto a lembrar que aqui você tem muitas vantagens comparadas a quaisquer outras carreiras que não sejam a sua carreira de sonho, como de um auditor da Receita ou de um policial da Rodoviária Federal, né? Mas voltando, que aí eu trouxe para você justamente o fato de que tribunais é uma área extremamente rica, de oferta, boa remuneração, mas você tem concorrentes de altíssimo nível e em grande número. E outra coisa que eu converso com você, se você é do direito e já sabe mais ou menos, na verdade você está analisando o meu discurso há um bom tempo e já sabe de muito do que eu falei. Porque realmente o pessoal da área jurídica, já na faculdade, é preparado desde então para uma mentalidade de possibilidade de concurso público. E a galera que é do direito já vem galgando isso. Existem ainda os alunos que é muito comum realizar essas provas de tribunais e eu aconselho tremendamente, eu acho que é melhor em remuneração e em experiência do que qualquer estágio, se você já estuda desde a faculdade. Mas reforço, se você está fazendo faculdade de uma outra área, está na dúvida, aproveita. Concurso público, de novo, em tribunais, ele traz todas essas vantagens para você. Eu só reforço que você vai estar entrando com grandes concorrentes que já são de uma área jurídica, já estão acostumados a estudar em um grande número de pessoas. Mas lembre, francamente, vaga, concorrência, a meu ver, são conceitos muito abstratos. O que você sempre tem que fazer é atingir o seu melhor desempenho. Se você dá o seu melhor, você atinge uma pontuação alta, você nem olha para os lados, tá? Eu, francamente, acho que é um tipo de mentalidade que você pode manter. E voltando à questão de deslocamentos, francamente, para algumas pessoas essa aventura é até válida. Então, ganhar o país, sair por aí conhecendo lugares novos é algo extremamente válido também que eu acho que você poderia reconsiderar, tá? Assim, a gente encerra essa introdução do que eu quis te apresentar do panorama dessa área de tribunais. A gente vai desenvolver ainda nas matérias que você estuda, nas bancas que você irá enfrentar e até mesmo falaremos de atribuições que você vai desenvolver, como é que funciona o seu trabalho. E claro, essas são só as partes iniciais para você pensar mesmo, poxa, tribunais é para mim?
E aí, depois a gente vai vir com dicas, a gente vai vir com especialidades de cada justiça, de cada matéria, para que você se sinta sempre acompanhado, inclusive na saída de cada edital, porque tá uma chuva, vocês não têm noção de como tá tribunais e a gente quer te ajudar a focar também. Não se deslumbre e acha que tá tudo certo e pronto, vou começar, porque você também tem que ter foco. E a gente quer te ajudar também nessa estratégia de estudo, beleza? Então a gente encerra por aqui.